Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Então, resolvi fazer esse vídeo ensinando a fazer um laço, né? Outro dia eu precisei fazer um laço e não achei nada assim que pudesse me ajudar. Então, resolvi, após muitas pesquisas, vi algo parecido com isso que eu vou fazer. Então, resolvi fazer um para vocês também, porque quem também tiver a mesma dificuldade que eu tive de achar um vídeo sobre laço, possa estar usando esse aí que eu vou passar para vocês. Eu fiz aqui mais ou menos um retângulo, aqui ele tem 14 centímetros de comprimento e 7 de largura, mas isso aqui é só uma referência para isso que eu vou fazer aqui agora, porque o tamanho mesmo, vocês é que vão definir o tamanho do laço que vocês precisam, né? Então, no caso, eu fiz essa base aqui de papel, só para ter uma medida mais ou menos. Vou precisar de massa, né? No caso aqui eu já abri a minha massa, né? Fiz 2 retângulos, vou precisar de 2. E as ferramentazinhas que eu posso vir a usar, a faquinha, o cortador, né? O rolo para poder abrir a massa e cola, né? Agora, para firmar o laço, depois a gente vai usar a manta acrílica, tá? Então, tá, vamos lá, vamos ver como é que eu faço esse laço aqui. Então, eu abro bem a massa, né? Todo mundo já sabe, massageio bastante a massa e tal, para sair o ar. Aí, no caso, vocês abrem bem a massa, usem aqui, no caso, a medida que eu fiz, né? E vão recortar, usando aqui o cortador ou a própria faquinha em volta dessa medida. Só para ter uma noção aqui do tamanho do laço. Reserve. Então, eu tô tirando aqui as rebarbas, né? Com esse moldezinho de papel que eu criei aqui pra me direcionar. Coloquei aqui em cima dessa plaquinha de EVA, né? Esse emborrachado, só pra não ficar grudando na minha mesa, né? Então, aqui, ó. Então, eu tenho essas duas medidas de retângulo. Eu vou juntar, fazer uma franjinha, assim, ó. Uma na outra, ó. Juntei. Faço isso dos dois lados, fazendo ondinhas, ó. Preguinhas. Ele fica mais ou menos assim. Aí, eu vou unir essas preguinhas aqui, ó. Assim. Esse é um lado do laço. Lembram da manta acrílica? Então, eu vou usá-la aqui dentro. A minha massa tá muito fresquinha, tá grudando demais, não tá nem pedindo cola. Então, aqui, ó, um lado do laço. Então, eu coloquei a manta acrílica aqui dentro pra ele não abaixar, pra ele dar esse volume aqui, ó. Quero esse efeito aqui, ó. A mesma coisa, vou fazer com o outro lado. Franjinhas. Franjinhas. Juntei, abri, fiz aquela barriguinha, coloco a manta acrílica dentro e fecho. Então, vai ficar assim. Essa manta acrílica, ela não vai grudar aqui não, viu, gente? Então, depois tem como a gente tirar. A gente precisa dela mesmo só pra ela dar sustentação. Vai ficar assim, ó, depois. Agora, eu preciso unir esse laço, né? Então, eu aperto bem aqui, ó, onde tá essa junção aqui que eu fiz. E com a massa aqui que sobrou dos retalhos, né? No caso, a gente amassa bem aqui. Eu preciso unir esses laços. Vocês podem fazer, deixar secar um pouco e depois unir, ou podem fazer tudo de uma vez só,
No meu caso aqui, eu vou fazer tudo de uma só vez, tá? Então, eu pego aqui, não tem uma medida aqui desse meio, peguei um tanto aleatório. Faço um rolinho, tá vendo? Esse rolinho tem que dar pra envolver o meu laço. Quer ver, ó? Eu vou dar uma achatadinha nesse rolo. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. E aqui, ó. Então, tá aqui, meu laço. Eu vou pegar essa medidazinha e vou colocar aqui, ó, no meio do meu laço, prendendo os dois lados. Assim. A minha massa tá muito molinha, eu não tô conseguindo aqui um acabamentozinho legal. Vou desmanchar e fazer de novo. O ideal, vocês podem deixar ela firmar um pouquinho. Resolvi aqui, ó, juntei os dois. E vou novamente aqui, ó, colocar. Aqui no meio. Vai ficar assim, ó. Deu pra ver? Como ela tá muito molenga, né? Vou precisar de uma tesoura também, que eu vou cortar esse excesso aqui da massa. Vou cortar aqui, ó. Se vocês forem usar o laço assim, em pé, vocês dão um acabamentozinho aqui atrás. Se ele for ficar escondido, né, num bolo, numa caixa, aí não precisa tanto. Ó. Aí vocês podem deixá-lo aqui. Quem quiser aquela outra parte do laço, que é como se fosse o restante da fita, pode abrir também. Mais 2 pedacinhos aqui. Vou acertar aqui. Eu vou partir ao meio. Quem quiser aquela pontinha, da fita. Deu pra ver? Vou tirar de novo. Igual bandeirinha. Fiz 2. Aí, eu vou uni-las. Minha massa tá muito molinha. E vou fazer isso aqui, ó. Juntei as duas. No caso, eu posso colocá-las aqui, ó. Saindo aqui atrás. Tá? Esse é o opcional. Ou vocês podem fazer só o laço, ou vocês podem fazer com a fita também. Isso pode ser usado num bolo, né?
um lacinho de cabelos, né? É só fazer uma proporção menor aí, ou dependendo do tamanho do que vocês querem, né? Tá? Então, é isso. Eu espero ter ajudado vocês, né? Então, recapitulando, cortei um retângulo na largura e no tamanho que eu quis. Uni as duas partes, depois uni cada gordinho, né? Cada parte gordinha. Coloquei aqui dentro manta acrílica para ele poder secar aqui e dar uma base, que eu quero que ela seque e fique assim com esse volume. Usei uma tira para colocar no meio como acabamento e fiz duas tiras para poder lembrar aqui o laço, ok? Então, é isso, gente. Obrigada, viu? Beijo.